Reflexões sobre a pena de morte, escrito por Albert Camus em parceria com o jurista Arthur Koestler, é uma das obras mais contundentes do pensamento humanista moderno. Nela, Camus abandona a linguagem simbólica e metafórica de seus romances e se volta para a argumentação direta e racional, mas sem perder a força moral e a lucidez que atravessam toda a sua obra. Trata-se de um texto que vai além do debate jurídico ou político sobre a pena capital. É, acima de tudo, uma meditação sobre o valor da vida humana, a falência das instituições de justiça e o sentido ético da compaixão em uma sociedade que ainda confunde punição com vingança. Camus escreve não como jurista, nem como militante, mas como homem que busca coerência entre pensamento e ação. A posição de Camus contra a pena de morte não se sustenta em sentimentalismo, mas em uma filosofia rigorosa que reconhece o absurdo da existência e, precisamente por isso, defende a dignidade do homem frente ao sofrimento e à violência. Em um mundo onde Deus se cala e o sentido não está dado, a tarefa humana é criar justiça, não reproduzir a barbárie. A execução legal de um ser humano, para Camus, é o ponto máximo dessa contradição. O Estado, que deveria garantir a vida e o direito, transforma-se em assassino institucionalizado. Desde o início, Camus denuncia a hipocrisia moral das sociedades que, em nome da ordem e da moral, legitimam o assassinato. Ele escreve num contexto de forte polarização política e de tensão moral, no pós-guerra, quando a França ainda lidava com a sombra do colaboracionismo e com o desejo de punição. Mas o argumento de Camus é atemporal. Não há crime que justifique a morte legal. A pena de morte é uma relíquia arcaica de uma justiça vingativa, uma resposta primitiva travestida de civilização. Para ele, o homem que matou e será morto pelo Estado é duplamente vítima. Primeiro de sua própria miséria e ignorância, depois de uma sociedade incapaz de oferecer-lhe outra saída que não o cadafalso. Ao contrário dos que defendem a execução como dissuasão, Camus argumenta que a pena de morte não impede novos crimes, pois ela se baseia no medo e não na razão. E o medo, por natureza, é uma emoção passageira. A execução não educa, apenas reproduz o ciclo da violência sob uma máscara de legalidade. Camus observa ainda que o processo de execução é desumano, não apenas para o condenado, mas para todos os envolvidos. A sociedade inteira se degrada quando aceita a morte como forma de justiça. O carrasco, o juiz, o político e o cidadão tornam-se cúmplices de uma violência fria, calculada e irrevogável. Essa frieza é o que mais repugna Camus. O assassinato premeditado, organizado e ritualizado, é o mais monstruoso de todos, porque elimina a possibilidade do perdão, da transformação e do acaso. O condenado que mata com raiva age em desespero. O Estado que mata com método age em nome da razão. E é exatamente isso que o torna mais perigoso. O raciocínio jurídico que tenta justificar o assassinato legítimo é, para Camus, uma forma de cegueira moral. O homem que mata em nome da lei renuncia à própria humanidade. Mas Camus não ignora a gravidade do crime nem o sofrimento das vítimas. Sua recusa à pena capital não nasce de piedade pelos criminosos, mas de um princípio ético mais profundo. Ninguém tem o direito de tirar o que não pode restituir. A vida é o único bem absoluto. E destruí-la em nome da moral é negar o próprio fundamento do humano. Ele propõe, em contrapartida, uma justiça baseada na responsabilidade e na reabilitação, não na vingança. A sociedade deve proteger-se, sim, mas sem se desumanizar. O assassino precisa ser impedido de reincidir, mas não eliminado. Para Camus, o castigo só é justo quando mantém viva a possibilidade de arrependimento e de reflexão. Matar é negar qualquer horizonte futuro. É tornar a justiça definitiva, quando toda justiça humana deveria ser provisória e consciente de seus limites. Essa defesa da vida em um mundo marcado pela guerra, pelo nazismo e pela tortura, é um ato de coragem intelectual. Camus entende que a civilização só pode existir se recusar o assassinato em todas as suas formas, inclusive a legal. O verdadeiro progresso moral não está nas conquistas técnicas ou políticas, mas na capacidade de dizer não ao sangue, mesmo quando a razão do Estado o exige. É uma atitude de resistência ética, semelhante àquela que ele defende em O Homem Revoltado. A recusa a matar, mesmo em nome de uma causa justa,
é o primeiro passo para restaurar o sentido da dignidade. A argumentação de Camus também toca em aspectos metafísicos. Em um universo sem sentido transcendente, a morte não pode ser usada como punição, pois ela é o destino natural de todos. A pena de morte, portanto, é absurda duas vezes, porque pretende corrigir o mal através do mal, e porque pretende dar um sentido moral àquilo que, em última instância, é inevitável e indiferente. A morte não purifica, apenas cala, e é justamente por isso que ela é inaceitável como instrumento de justiça. Para Camus, a justiça humana deve ser modesta e consciente de sua imperfeição. Um Estado que se arroga o direito de matar acredita demais em sua própria pureza e, portanto, já está corrompido. Ao longo do ensaio, Camus recorre a exemplos históricos, filosóficos e pessoais. Ele lembra a execução de seu próprio pai, que presenciou um fuzilamento quando jovem e ficou traumatizado pela brutalidade da cena. Essa experiência familiar marca profundamente o pensamento de Camus e dá ao texto uma dimensão íntima. Sua recusa à pena de morte não é apenas racional, é visceral. Ele sente horror diante do espetáculo público da execução, diante da maquinaria fria e burocrática que transforma o assassinato em rotina estatal. A guilhotina, símbolo da revolução e da justiça moderna, aparece para ele como um emblema da derrota moral da civilização. O estilo do texto é seco, direto, quase austero, o que reforça a gravidade do tema. Camus evita o tom panfletário e apela, em vez disso, à consciência individual do leitor. Ele não quer convencer pela emoção, mas pela razão lúcida. Seu argumento é simples, mas inabalável. Se a sociedade mata em nome da lei, ela se torna igual ao criminoso. Se mata com consciência, torna-se pior. O único caminho ético possível é a preservação da vida, mesmo quando o coração clama por vingança. Essa é talvez a forma mais elevada de civilização, reconhecer que há limites para o que o homem pode fazer ao homem. Em última análise, Reflexões sobre a Pena de Morte é um texto sobre a dignidade e a medida. Diante de um mundo que tende ao excesso, o excesso de punição, de ideologia, de violência, Camus propõe o retorno à medida humana, à lucidez que reconhece a imperfeição e, por isso, recusa o absoluto. A pena de morte é o absoluto em sua forma mais brutal. A justiça que se crê perfeita e definitiva. A verdadeira justiça, ao contrário, é aquela que duvida de si, que reconhece seus limites e que prefere errar por misericórdia a errar por crueldade. Assim, a defesa de Camus não é apenas política, mas filosófica e moral. Ele não luta apenas contra uma lei, mas contra uma ideia de mundo. O mundo em que a morte é resposta. O ensaio é um apelo à consciência, um chamado à responsabilidade e à empatia. Ao rejeitar a pena de morte, Camus defende a própria possibilidade de humanidade em meio ao absurdo. Ele entende que, se não podemos impedir que o mundo seja cruel, ao menos podemos nos recusar a imitá-lo. E é nessa recusa que reside para ele a verdadeira liberdade e a verdadeira justiça. Espere um pouco. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã, deixe aí nos comentários. Até lá!